aí. Deixa eu justificar a minha fortuna, porque eu ganho uma fortuna, né? Então, eu preciso justificar a minha fortuna. Dando uma aula padrão, não é verdade? Eu sou um cara rico, tenho a minha Ferrari, né? Tenho meu avião particular. Então, eu preciso dar aula para vocês porque eu preciso justificar. Porque é muito dinheiro, né, que eu ganho. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui essa observação aqui, construção do sujeito. Nós temos uma ideia na modernidade que nós somos pessoas livres, não é verdade? Ou seja, por que nós construímos a ideia de que não é não? Já viu falar? Não é não. Isso é verdade ou mentira? Não é não. Se bem que tem uns não que é um não assim, afirmativo, né? Gatinha quer ficar comigo? Ah, não. Esse não aí é um não duvidoso, né? É um não reflexivo. Quer ficar comigo? Não. Então, mas a gente construiu a ideia de que não é não, porque a gente entende que o sujeito é livre para fazer as suas escolhas. E essa ideia de que o sujeito é livre não existia na antiguidade. A liberdade não estava baseada no sujeito da liberdade. A natureza era considerada uma força que está sobre os seres humanos. A natureza é a criação de Deus, a natureza é divina, então a natureza estabelece os destinos das nossas vidas. De uma certa forma, não deixa de ter uma certa razão, né? De vez em quando a gente está em casa, uma pessoa está em casa e a natureza fica zangada. O rio sobe com a chuva, leva a tua casa, leva tudo. Então, os antigos, por causa desses aparentes maus humores da natureza, entendiam que nós não temos liberdade individual. Com o tempo, nós construímos a ideia de liberdade que não existia no passado. Um governante, por exemplo, ele era governante porque Deus mandou, Deus colocou. Não tinha voto, não tinha a escolha do povo. Não existia isso. Nós não tínhamos a ideia da liberdade individual. Então, os sacerdotes, os reis, quem governavam porque Deus colocou, Deus mandou. E ai daquele que questionasse, ia para o saco, né? Mas com a chegada da burguesia, a burguesia começa a enriquecer com o mercado internacional, começa com as grandes navegações, e a burguesia começa a disputar poderes com os reis, né? E isso fez com que a burguesia construísse a ideia de que nós somos livres para negociar. Então nós queremos ser livres para viver a nossa vida independente das determinações da monarquia, do clero. E a gente criou várias instituições de liberdade, vários pensamentos de liberdade. Liberdade política. Você escolhe seus governantes, faz um acordo político, mas você vota nos governantes. Isso é um parecer da liberdade. O romantismo traz a ideia de liberdade, o amor sexual e individual romântico. Antigamente o amor não era baseado no sexo como hoje, não é? A gente ama pessoas que a gente pinta um clima, né? Pinta aquilo que a gente chama de química. Se a química pintar, é porque a gente ama. Se não pintar a química, mas isso é novo. Isso a gente constrói no romantismo para cá. Olha como é que é novo. Do século XIX para cá, a gente começa a basear o amor na química. Por isso é que surgem aquelas ideias de aqueles romances que o barão do café não queria que a filha dele namorasse o fulano de tal, que era pobre, e surgem as histórias do romantismo, né? Sim, a moça, escravizar, tem essas ideias de que a mocinha queria namorar o rapaz que o pai não queria, porque antigamente eram as famílias que decidiam com quem você ia casar. Até hoje na Índia tem lugares que o cara conhece a noiva no dia do casamento. E se for o maior trubufu,
Já era. Já era. E se o cara for feio igual batida de trem? Já era. Não tem esse papo. Por quê? Porque o amor da gente é baseado na liberdade individual. Isso é novo, isso é recente. É uma ideia. Isso não significa que a gente tem plena liberdade. Mas a gente construiu a ideia de que nós somos livres. E a burguesia participa disso, né? E nós participamos dessa ideia construindo valores como o não é não. Não é não, por quê? Porque a gente acha que o corpo é nosso, né? As pessoas antigamente não entendiam que o corpo dela era delas. O corpo era da natureza, o corpo era um mistério de Deus, o corpo é um mistério de Deus. O corpo pertencia à família, você vai casar com ele e acabou, fim de papo. Você não era dono do seu corpo. Aí, na modernidade, principalmente a partir dos séculos XV e XVI, por Renascimento, a gente constrói a ideia de que o corpo é nosso. Então, se o corpo é nosso, nós temos liberdade perante a natureza. Por isso fizemos a ciência, dividimos a ciência em sujeito do conhecimento, que é o homem, e o objeto do conhecimento, que é a natureza. Então criamos uma série de instituições da liberdade que não existiam no passado. Por isso que a nossa matéria é construção do sujeito. A ideia de sujeito foi construída por nós e continua em construção, porque a história humana não acabou. Vamos fazer chamada?